Esse livro é um livro que eu indico para qualquer pessoa que esteja querendo trabalhar um pouco mais das suas finanças. Então é Os Segredos da Mente Milionária, de Harvard Eker. Gente, esse livro é muito legal, ele foi um dos temas dos nossos clubes de leitura que eu faço com a minha família. E é um livro incrível. Ele fala muito sobre a nossa capacidade de economizar e de ter dinheiro, pensando em alguns pontos fundamentais. Então, a gente precisa saber por que a gente quer guardar dinheiro. Então, a gente guarda para ter liberdade financeira, para dias mais felizes, para dar tudo de si, para ter planos de ação, para poder estudar, dedicar e poder viver de forma mais livre. Ele fala que tudo que a gente focaliza se expande. Então, a gente precisa ter esse foco no nosso dinheiro para que ele consiga se expandir. Precisamos ter metas, objetivos e, claro, a real intenção. Porque de nada adianta anotar a meta no quadrinho se você não tem a intenção de fazer essa alteração. Que os ricos, eles cumprem os seus compromissos. Então, que a gente precisa sempre pensar como os ricos. E que tudo é um jogo interno entre os nossos hábitos e crenças contra o jogo externo, que são as partes administrativas, economias, estratégias. E a gente tem que criar a nossa própria vida. Então, tudo que a gente faz com intensidade, a gente consegue colocar mais energia e tudo é energia. Abençoe aquilo que você quer. Eita, virei pro lado errado. Então, ele coloca aqui que o propósito da vida é acrescentar valor à vida de outras pessoas. Então, que quanto mais dinheiro a gente tem, mais pessoas a gente pode impactar. Então, que a gente consegue fazer girar a economia, que a gente consegue fazer doação, que a gente consegue ajudar milhares de pessoas. Isso daqui eu achei super legal. Ele diz que os nossos rendimentos precisam ser 50% para as nossas despesas, 10% para a doação, 10% para a nossa liberdade financeira, 10% para juros de contas, 10% para instrução e educação e mais 10% para diversão. E que dinheiro é energia, e onde está a nossa atenção e energia, tudo flui. Então, ele dá aqui algumas dicas, né? Dizendo que a gente precisa também ter tempo e energia para todos os nossos projetos. Então, a gente precisa se organizar. E que nós temos que ter tempo para trabalhar, estudar, fazer exercícios e ter lazer. Vamos virar aqui. Deixa eu ver se eu acertei o lado. Acertei. E que tudo é uma ponte. Então, que a ação, ela liga o nosso mundo exterior e o nosso mundo interior. E que as pessoas milionárias e bem-sucedidas, elas domam a serpente do medo. Que elas agem com dúvidas, com medos e resolvendo problemas. Que a gente precisa treinar a nossa mente e sempre estudar. Que para ser rico, a gente precisa ampliar a nossa zona de conforto. Então, que a gente tem que se sentir à vontade com o sucesso. E aí aqui tem mais alguns insights que deram nesse livro. Eu recomendo muito a leitura. A leitura é muito simples e muito gostosa de fazer. E ele dá vários exemplos práticos, como, por exemplo, um dia que as pessoas sentiram inveja e arranharam o carro dele. Ou que ele queria ir num restaurante comer sem precisar olhar o preço e pedir uma carne ao invés de um frango. Então, ele dá vários exemplos práticos. Então, é um livro muito gostoso e ele tem vários exercícios que eu aconselho que todos façam, porque esses exercícios fazem a gente pensar melhor na nossa parte financeira e também na nossa vida. Então, indico muito Os Segredos da Mente Milionária.